Capítulo 19, Noa. Astrid! Grito, correndo até ela enquanto o ronco do motor se desvanece na distância. Ela não responde e está imóvel no chão, um braço estendido na direção em que o caminhão sumiu. Quando me aproximo, ela se curva. Não! Não! Grita Astrid ao meu lado inúmeras vezes, apertando a barriga e chorando. Sento-me ao lado dela e levanto o seu tronco, trazendo-a para o colo, embalando-a, como a uma criança. Então me viro para Herr Neuhoff. Não há nenhum sinal de respiração. Sua pele tem um mórbido tom de cinza, olhos fixos no céu. Lembro-me, em seguida, de sua tosse, seu problema no coração. Astrid levanta a cabeça, os olhos dela se arregalam de terror, ao fitarem o corpo rígido de Herr Neuhoff. Precisamos de um médico, diz ela desesperada, tentando se sentar. Então, com um gemido, curva-se sobre si mesma mais uma vez. Passo o braço em torno dela sem saber se ainda podemos ajudá-lo ou se Astrid está em estado de negação. Ele se foi. Seguro-a com mais força enquanto ela soluça. Depois, com a mão livre, fecho os olhos de Herr Neuhoff e limpo um pouco de lama de sua bochecha. O rosto dele está pacífico, como se estivesse dormindo profundamente. Astrid está pálida e fraca em meus braços. Suas mãos estão agarradas firmemente na barriga. Penso no bebê em pânico, mas não me atrevo a dizer nada em voz alta. Uma multidão de artistas e trabalhadores permanecem parados a uma boa distância observando-nos. Gesticulo para um dos homens, chamando-o. Precisamos levar Herr Neuhoff de volta ao vagão dele. Instruo, forçando alguma autoridade em minha voz, na esperança de que me escutem. Depois procurem um agente funerário. Astrid se afasta sem querer ouvir os detalhes. Astrid, venha, deixe a gente ajudar você. Fico em pé e tento levantá-la, mas ela se deita no chão ao lado de Herr Neuhoff, recusando-se a se mover como um cachorro que perdeu o dono. Você não está ajudando Peter assim, acrescento. Peter se foi, diz ela a cada palavra carregada de tristeza. Alguém toca com uma das mãos em meu ombro. Olho para cima e vejo Luke, com Theo nos braços. Quando tínhamos alcançado o descampado e visto a polícia, eu empurrara Theo para Luke e correra para ajudar Astrid. Felizmente, ele teve o bom senso de manter Theo fora de vista. Luke começa a se ajoelhar atrás de Astrid para me ajudar a levantá-la. Mas eu abano a mão para o afastar. Se Astrid vê-lo, só vai piorar as coisas. Venha, Astrid, imploro, esforçando-me novamente para ajudá-la a se levantar. Caminho com dificuldade, quase sucumbindo ao peso dela. Luke segue a certa distância carregando Theo. Por quê? Não posso deixar de perguntar enquanto cambaleamos em direção ao trem. Por que eles prenderiam Peter? Assim que vi os policiais, eu me perguntei se eles tinham tido notícia do casamento, que violava as leis de Vichy e do Reich. Mas, se tivesse sido o caso, eles teriam levado Astrid também. O número, responde ela diretamente. Parte de mim já sabia a resposta. Eles queriam Peter por causa da maneira como ele zombou dos alemães no espetáculo. Alcançamos o trem e eu ajudo Astrid a entrar no vagão dormitório. Embora seja tarde, o carro está vazio. Os outros ainda reunidos lá fora, falando sobre tudo o que tinha acontecido. Ajudo Astrid a se deitar no leito. Você deveria descansar, digo, tirando os sapatos dela. Ela não responde, mas se senta, rigidamente olhando para a frente. Apesar de tê-la visto aqui dezenas de vezes, ela parece estranhamente fora de lugar. Ela deveria estar com Peter, celebrando a noite de núpcias. Agora
Esse sonho acabou. Não parece nada provável. Retorno até a porta do trem para tomar Theo de Luke. Então, tento entregar o bebê para Astrid. Normalmente ele traz grande conforto para ela, mas agora Astrid abana a mão para o afastar. Astrid, temos que fazer os preparativos para Herr Newhoff. Começo a falar. Temos que cancelar o show de hoje, claro. Mas a partir de amanhã a gente pode se apresentar novamente. Você não concorda? Há súplica em minha voz, querendo que ela assuma o comando como sempre fez. Mas Astrid está sentada imóvel, sem força de vontade. Lágrimas inundam meus olhos e transbordam. Quero tanto ser forte por ela, mas não posso ajudá-la. Ai, Astrid, não consigo acreditar que Herr Newhoff se foi. Mesmo conhecendo-o apenas há alguns meses, ele foi de muitas formas mais pai para mim do que o meu próprio. Ele não foi o único, responde ela bruscamente. Sim, claro. Respondo às pressas, enxugando os olhos. Eu não tenho o direito de chorar na frente dela, quando ela havia perdido muito mais. Mas nós não devemos desistir de Peter, ele vai voltar. Ela não responde. De repente, seu rosto empalidece. Ela se deita, agarrando o estômago, então vira-se para encarar a parede e solta um gemido. Aquilo não é apenas pesar, eu percebo, mas dor. Logo, em seguida, vejo uma pequena mancha de sangue sob ela, escoando através da saia para o lençol. Ai, Astrid, seu bebê! Grito, deixando escapar seu segredo com meu pânico. A mancha aumenta a olhos vistos. Vou até a cidade encontrar um médico. Ela abana a cabeça com resignação. Não há nada a ser feito, responde Astrid. É tarde demais. Alguém precisa examinar você, protesto. Deixe, pelo menos eu ir chamar Berta. Eu só quero descansar. Há quanto tempo ela sabia que aquilo estava acontecendo? Sinto muito. Procuro as palavras certas. Eu sei como é perder um filho, mas meu filho sobreviveu ao nascer. Se isso é melhor ou pior, eu não sei. Na verdade, é melhor assim, diz ela sombriamente. Eu nunca teria sido uma boa mãe. E isso não é verdade, discordo. Vejo como você com Theo e sei que não é verdade. Você tem que admitir, estou longe de ser o tipo apropriado para ser mãe. Seus olhos não encontram os meus. Há muitos tipos de mãe, digo, tentando ajudar, mas sinto, ao mesmo tempo, como se estivesse apenas tornando as coisas piores. Sem um bebê, fico livre para atuar ou fazer qualquer outra coisa que queira, diz ela como se estivesse tentando convencer a si mesma. Astrid rola na minha direção. Nada vai mudar o que aconteceu. Em seguida ela olha para além de mim e seus olhos se arregalam. Viro-me e vejo Luke que está constrangido à porta do vagão, sem ousar entrar, mas não querendo me deixar, depois de tudo o que tinha acontecido. O que ele está fazendo aqui? Esbraveja Astrid. Astrid, tento encontrar uma explicação para o porquê de eu estar com Luke, depois de ter jurado a ela que deixaria de vê-lo. Mas não acho o que dizer. Muito conveniente como ele atirou daqui um pouco antes de a prisão acontecer, diz ela em francês rispidamente, querendo que Luke ouça. Ele devia saber. Não! Grito. Luke jamais nos trairia. Espero que Luke diga alguma coisa para negar a acusação de Astrid e se defender, mas ele não diz nada. A desconfiança de Astrid me contamina. Luke tinha visto o número de Peter e até mesmo o avisou sobre aquilo trazer problemas. Lembro-me das palavras de Luke para Peter na noite em que vier ao circo. Eles vão prender você. Era uma previsão? Ou ele sabia do que estava por vir?
É tudo culpa dele. Enfurece-se Astrid, lançando toda a sua raiva e tristeza sobre Luke. Quero dizer a ela que Peter, não Luke, é culpado por fazer o número após Herr Newhoff ter proibido. Mas agora não é o momento. Só iria piorar as coisas. Luke levanta as mãos em sinal de rendição sem vontade de brigar. Ele sai do trem e some no escuro. Sento-me ao lado de Astrid e a envolvo nos braços. Mesmo que Luke seja inocente, era por ter saído para encontrá-lo que eu não estava aqui quando Astrid precisou de mim. Ela estremece violentamente. Então fecha os olhos e fica tão quieta que verifico se ainda está respirando. Neste momento me dou conta do tamanho das perdas de Astrid, Herr Newhoff, o filho e Peter, tudo tirado dela em uma única noite. Ou talvez não. Eu olho para a porta do vagão. Segure para mim, digo a Astrid empurrando o Theo firmemente para seus braços. Ando até a porta do vagão e desço, mas não vejo Luke. Talvez ele tenha ido embora. Um momento depois ele sai do escuro. Ela está bem? Pergunta Luke. Não sei, digo lutando contra as lágrimas. Ela perdeu tudo. Sinto muito, diz ele. Sinto como se tudo isso fosse culpa minha. O que você quer dizer? Um nó se forma na minha garganta. Astrid estava certa sobre ele? Afinal de contas? Meu pai estava reclamando do circo há mais ou menos uma semana. Começa Luke, lentamente. Ele disse que a vinda do espetáculo para cá só causaria problemas. Eu disse a ele que tinha avisado Peter sobre o número, falado para que não fizesse de novo. Pensei que estava ajudando Peter, mas isso só pareceu deixá-lo mais irritado. Peter escolheu fazer o número, respondo. Não foi culpa sua. Luke abana a cabeça. Tem mais. Papai me avisou para ficar longe de você. Ou haveria consequências. Achei que tinha tomado cuidado ao vir e voltar daqui. Mas se ele pôs um de seus homens me espiando, e este me seguiu até aqui hoje à noite, e viu o casamento... Sinto muito, diz Luke de novo agarrando minha mão. Seu rosto observa o meu, olhos suplicantes. Você não teve intenção de fazer nada, digo, mas me afasto. Mesmo sem ter a intenção, ele trouxera a ruína para o circo, exatamente como Astrid avisara. Fico com raiva de repente, não apenas de Luke, mas de mim mesma. Se você quiser que eu vá embora agora, eu entendo, diz Luke. Você deve me odiar pelo que fiz. Não, respondo com firmeza. Eu sei que não foi culpa sua, mas nós precisamos corrigir isso. Como? Pergunta ele. Temos que fazer alguma coisa para encontrar Peter. A dúvida nubla os olhos de Luke. Ele viu pessoas sendo presas pela polícia muitas vezes e sabe o quanto a tarefa é impossível. Enrijeço os ombros. Falhei com Astrid uma vez antes. Não posso deixar isto acontecer de novo. Seu pai, digo. Essa foi uma ação da polícia. Certamente ele sabe algo. A dor atravessa o rosto de Luke, diante da noção de que seu pai estava de alguma maneira envolvido. Vai ser a primeira coisa que vou falar com ele logo pela manhã e ver se ele sabe de algo. Pela manhã pode ser tarde demais, respondo. Nós temos que ir vê-lo agora. Nós? Repete Luke sem crer. Eu vou com você, digo com firmeza. Ele coloca a mão em meu ombro. Noah, você não pode. Você não quer que seu pai o veja comigo? Digo magoada. Não é isso, mas tudo é tão perigoso agora. Por que você não pode apenas esperar aqui? Porque preciso fazer isso por Astrid. Vou ver seu pai agora com ou sem você. Eu fito os olhos dele diretamente. Com você seria melhor. Luke abre a boca para discutir mais. Tudo bem.
diz ele enfim, parecendo pensar melhor sobre o assunto. Só me dê um minuto. Olho para a parte externa do trem, onde algumas mulheres do circo se amontoam, conversando. Elsie! Grito chamando-a com um sinal de mão. A garota deixa o grupo e vem até mim. Preciso que você tome conta de Theo. Embora ainda não goste ou confie nela depois do que fizera com Theo, não tenho escolha. Astrid não está em condições de cuidar dele sozinha. Astrid. Olho para trás através da entrada do vagão e vejo-a vergada sobre si mesma no leito, segurando Theo. Eu deveria ficar e confortá-la, mas preciso saber o que Luke descobre com o pai. Cuide de Astrid também, instruiu Elsie. Dos dois, estarei de volta assim que puder. Eu mesma deveria dizer a Astrid que estou indo, mas não quero que ela faça perguntas. Estou pronta agora, digo a Luke colocando minha mão na sua quando ele começa a andar, na direção das árvores. Luke me conduz através da floresta por um caminho onde não estivera antes. Uma brisa gelada, fria, como eu não sentia há semanas, faz com que as árvores dancem descontroladamente acima de nós, lançando sombras fantasmagóricas no chão enluarado. Vários minutos mais tarde, a floresta se abre em um pasto inclinado, que termina em uma quinta. Não sei ao certo o que eu esperava da casa do prefeito. Algo mais grandioso ou ameaçador, ou pelo menos um pouco maior. Mas é uma tradicional casa de campo francesa, com um longo telhado inclinado de ardósias, cinza e 3 janelas. Há um caminho de laje que termina em uma porta arredondada. Era escalando a parte de ambos os lados. Uma bicicleta está encostada na cerca ao lado. É madrugada e eu esperava que a casa estivesse calma. Mas, por trás das cortinas, as luzes ainda estão acesas. Paro de caminhar, de repente perdendo a coragem. Talvez isso tenha sido um erro. É o que eu estava tentando lhe dizer antes. Se papai vir você... Luke começa a me empurrar para os baixos arbustos do lado da cerca. A bicicleta que está encostada ali cai sobre o chão duro fazendo ruído. Antes que eu possa me esconder, a porta da frente se abre e um homem aparece em um roupão de veludo. Luke, chama ele perscrutando a escuridão. Ele é uma versão mais velha do filho, enrugada e curvada, mas com os mesmos olhos azuis e as mesmas feições. Ele devia ter sido bonito em sua época. É você? Em sua voz, ouço preocupação. Um pai com todos os seus defeitos ainda preocupado com o filho. Não era bem o vilão que eu imaginara. Um cheiro forte de alho vem de dentro da casa. Coca au vin, feito mais cedo para o jantar, talvez misturado à fumaça de charuto. O prefeito dá um passo para fora, apertando os olhos na escuridão. Quando seus olhos se ajustam, eles travam sobre mim. Meu corpo se enrijece. Você é a garota do circo, diz o prefeito, uma nota de desdém na voz. O que você quer? Luke pigarreia. Um dos artistas deles foi preso, diz ele. O prefeito fica tenso e por um momento acho que vai negar, mas então ele assente com a cabeça. O palhaço russo. Peter é tão mais do que aquilo, quero protestar. O marido de Astrid, o coração do circo. Certamente você pode fazer alguma coisa. A voz de Luke está pedindo, lutando por nós. Ele estava apresentando números, zombando do Reich, afirma o prefeito categoricamente. Sua voz é fria. Os alemães querem julgá-lo por traição. Imagino Astrid, ouço seus gritos quando tinham levado Peter. Pelo menos deixe a gente vê-lo, aventuro-me a dizer. O prefeito levanta a sobrancelha surpreso por eu ter falado. Isso é impossível. Ele vai ser pai, eu quero dizer, apelando para o prefeito, como alguém que tem um filho. Mas jurei guardar o segredo de Astrid, e duvido que isso fosse influenciar o prefeito. O dono do circo morreu esta noite e precisamos muito mais de Peter agora.
por favor. Imploro, procurando as palavras certas, sem encontrá-las. Não tenho poder para interferir, responde o prefeito. Ele foi levado para o velho campo de concentração do exército, na periferia da cidade, para ser deportado. A primeira coisa que vão fazer amanhã será enviá-lo para o leste. Um olhar aflito cruza o rosto de Luke. Eu pensei que não estavam mais usando o campo. E não estão, responde o pai com um tom de crueldade em sua voz. Só em casos especiais. Papai, faça alguma coisa, diz Luke tentando de novo, ainda querendo acreditar. Vejo agora o rapaz que tinha defendido o pai, mesmo após as terríveis coisas que ele fizera. Não posso, afirma o prefeito categoricamente. Você não vai mesmo ajudar seu filho? Exige Luke. Há uma nova contundência em sua voz. Suponho não ser uma surpresa, já que você vendeu seu próprio povo. Como você se atreve? Troveja o prefeito. Eu sou seu pai. Meu pai ajudava pessoas. Meu pai nunca teria ficado parado observando, enquanto nossos amigos e vizinhos eram presos. E ele teria feito algo para ajudar agora. Você não é meu pai. Diz Luke com aspereza e me pergunto se não foi longe demais. Se mamãe estivesse aqui... Chega, rosna o prefeito, a voz cortando a quietude do ar noturno. Você não tem ideia das coisas que eu enfrentei ou das escolhas que tive que fazer para protegê-lo. Se sua mãe estivesse aqui, era de você que ela teria vergonha. Você nunca agiu assim antes. Seus olhos lançam raios na minha direção. Deve ser coisa dela. Lixo circense sem educação. Luke dá um passo para a frente, colocando-se entre mim e o pai. Não diga estas coisas sobre Noah. Não importa, responde o prefeito, dispensando-me com um abano de mão. Eles vão embora logo, logo. Você deveria entrar agora, Luke. Não, diz ele, encontrando os olhos do pai. Eu não posso mais ficar aqui. Ele se vira para mim. Vamos. Luke, espere. Chama o prefeito, aumentando a voz surpreso. Adeus, papai. Luke pega minha mão e me leva para longe, deixando o prefeito sozinho na entrada. Tem certeza de que quer fazer isso? Pergunto quando estamos atravessando o portão. Luke continua andando, olhos para a frente. Suas passadas são tão longas que quase tenho que pular para acompanhá-lo. Chegamos à orla da floresta. Espere, digo, parando. Tem certeza? Se você precisar voltar, eu entendo, ele é o seu pai, afinal de contas. Não vou voltar, responde ele. Você quer dizer nunca mais? Ele confirma com a cabeça. Mas onde você vai? Minha preocupação com ele aumenta cada vez mais. Luke não responde. Em vez disso, puxa-me para seus braços e aperta firmemente os lábios contra os meus, como se estivesse tentando apagar o que acabara de acontecer. Retribuo seus beijos, desejando que voltássemos no tempo para horas antes de tudo ter mudado. Então ele recua. Sinto muito, Noah, diz Luke. Por um momento, acho que ele está falando do beijo. Por Peter? Pergunto. Não se desculpe, você tentou. Não só por ele, por tudo. Ele me beija mais uma vez. Adeus, Noah. Então começa a se afastar na direção contrária, por entre as árvores, deixando-me para trás.